Devido à baixa média de vida das ferragens em aço galvanizado na orla marinha, as concessionárias brasileiras enfrentam grandes dificuldades com custos e manutenção das redes elétricas nestes locais. Pensando nisso, a Celesc Distribuição, em parceria com a Texis Tecnologia e Sistemas, desenvolveram o projeto Seleção de ferragens metálicas de redes aéreas para uso em regiões críticas da orla marinha, fazendo uso de modelo físico simplificado. A Celesc é uma empresa de distribuição de energia elétrica, cuja a área de concessão se concentra basicamente no estado de Santa Catarina, que é conhecido pelo seu longo litoral, 450 quilômetros de extensão. Nesse litoral a gente tem a influência de problemas com a névoa salina que vem do mar e umas outras poluentes. No litoral, como a gente tem essa área mais agressiva em função da orla marítima, a vida dos materiais ela sempre é menor, ela compromete muito. Quanto no oeste temos os desempenhos principalmente das ferragens, da parte metálica com mais de 20 anos, ao longo do litoral eles duram em média 4 anos. E isso ocasiona muito problema de manutenção para a empresa, dá um custo muito alto. Pensando nisso, pensando nesses problemas, para melhorar essa rede, para melhorar a qualidade de energia distribuída ao longo dessas áreas críticas que a gente tem, é que se resolveu investir nesse projeto de pesquisa para desenvolver novos materiais ou novas técnicas de proteção e assim facilitar não só a vida do eletricista, mas também a melhora da qualidade de energia distribuída nessa região. O objetivo deste projeto, especificamente de ferragens para instalação à beira-mar, é conseguir descobrir o mecanismo que está envolvendo a baixa durabilidade dessas ferragens à beira-mar. Quer descobrir também se existem materiais alternativos a esse tipo de aplicação e também, no mesmo tempo, desenvolver um sistema que permita ensaios de qualificação, que seja menos demorado do que os atuais disponíveis. Os ensaios foram conduzidos em 3 situações diferentes. A primeira situação foi o ensaio de névoa salina tradicional. O segundo, que é o ensaio com o modelo simplificado, conduzido pela Texis. O terceiro, com algumas amostras colocadas de modo conveniente em algumas instalações da Celesc. Como o ensaio de névoa salina é um ensaio muito demorado, é um ensaio que precisa quase 2.000 horas para apreciar alguma variação de perda de massa, o novo modelo simplificado, ele permite uma apreciação da variação da perda de massa em valor muito mais curto. É realmente a capacitação da Celesc de qualificar todos os materiais que vão ser usados na orla marítima para durarem muito mais do que 4 anos atuais, O material disponível para esse tipo de aplicação e que tem sido usado de modo difuso ao longo de todo o sistema elétrico é o aço galvanizado. Outros materiais que são aplicáveis à orla marinha poderiam ser o alumínio anodizado, o cobre, os aços inoxidáveis, porém, todos eles têm os seus problemas específicos. O alumínio anodizado é muito mais caro do que o aço galvanizado. O cobre, além de ser muito mais caro do que os demais anteriores, ele tem a desvantagem de ser furtável. Os aços inoxidáveis são também muito mais caros do que os demais. Então, de um ponto de vista de metais, a gente fica restrito a esse conjunto de materiais. O que a gente pode ver aqui é já uma bancada de teste para o modelo físico simplificado. O modelo físico simplificado, que todos são iguais, ele se reflete basicamente de um ponto de entrada, onde se aplica a névoa salina. No centro dessa bola existem os 2 eletrodos, que podem estar
em contato ou afastado. Se tiver em contato é porque a gente quer provocar um campo fraco, ou seja, uma tensãozinha fraca e você tem uma corrente de fuga passando. Se eles estão afastados, nós temos condições de provocar um campo variando de médio até forte, chegando a 5 kV. Do outro lado da saída dessa bola é por onde sai o líquido que passou pelos eletrodos, então periodicamente são coletados esses líquidos enviados para o Instituto de Química da USP, no sentido de avaliar os elementos de corrosão. Aqui no laboratório também nós temos condições de avaliar a perda de massa dos eletrodos, ou seja, a gente pesa esse eletrodo antes de começar o ensaio periodicamente e a gente consegue avaliar a perda de massa ao longo do tempo. A balança aqui é uma balança analítica que consegue avaliar 1 miligrama, por exemplo, de perda de massa. Na câmara de névoa salina, nós conseguimos fazer toda a avaliação de perda de massa ao longo de cerca de 2.000 horas. Esses valores do ensaio tradicional, eles foram feitos de maneira selecionada em vários corpos de provas do tipo apresentado anteriormente, onde nós acompanhamos a perda de massa com ou sem corrente de fuga, com ou sem efeito corona, com a presença de todas as variáveis endógenas que nós já falamos anteriormente. A principal contribuição desse ensaio de modelo simplificado foi que durante a elaboração do ensaio, nós conseguimos também recolher o produto que vazava do sistema fechado. E, através dessa coleta do material, nós identificamos por que alguns corpos de provas não apresentavam perda de massa e por que outros apresentavam perda de massa. Por exemplo, no ensaio de aço galvanizado, durante 2.000 horas, nós apreciamos uma perda de massa quase insignificante. Mas quando a gente olhava o subproduto que descia junto com o líquido condensado, nós observamos uma perda de zinco notável, né? O que significa que grande parte do material transformou em óxido de zinco e uma outra parte transformou em cloreto de zinco, porque a névoa salina tinha 5% de dosagem de sal. Nosso litoral, como há uma grande quantidade de turistas que vêm para cá para passar suas férias, devido à grande quantidade de pessoas nas ruas, nas praias em geral, veículos, aí a dificuldade que temos é de estacionar os caminhões, a estrutura toda necessária para desligamento, sem falar das reclamações por falta de energia com turistas, com os próprios consumidores normais da região. Esse tipo de processo tem que ser executado sempre antes da temporada de veraneio, de forma que minimize os desligamentos. Isso é muito importante. Então, reduzir o processo de corrosão das ferragens é essencial. O projeto de pesquisa é uma grande esperança nossa de que realmente traga um bom resultado e que aumente a vida útil dessas ferragens. Com isso, teremos uma redução do custo operacional, redução da inspeção e também uma redução da estrutura que tem que ser disponibilizada anualmente para a inspeção e manutenção dessas redes. Seleção de ferragens metálicas de redes aéreas para uso em regiões críticas da orla marinha, fazendo uso de modelo físico simplificado. Texis, Tecnologia e Sistemas. Celesc Distribuição.